Boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez através da página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e as lives acontecem pela página do nosso Facebook de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, levando o Espiritismo até você. Boa noite, Nelson. Então, quando nós conseguimos ver os nomes que aparecem aqui, com as mensagens, nós fazemos questão de cumprimentar. E tem o Zuca lá em cima que eu estou vendo também, amigos que sempre estão conosco, nos acompanhando. Então, André, bem-vindo a todos, não é? Então, nesse início de semana, nessa segunda-feira abençoada, nós vamos abordar 3 obras da doutrina espírita. Obrigada, Zuca. Então, nós vamos estudar, né, de forma ligeira a obra Caminho, Verdade e Vida através de uma de suas lições, lembrando que esta obra foi ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso amigo Chico Xavier. E as 2 outras obras que nós também abordaremos, elas fazem parte da codificação espírita. Então são elas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Paz e luz aos nossos corações, André. Então, vamos a alguns recadinhos, não é? Que nós sempre fazemos antes de iniciarmos a nossa live, a nossa atividade propriamente dita. Bem-vinda, Beth, um abraço. Então, falando das lives, elas fazem parte das nossas atividades virtuais, mas temos também o curso básico de Espiritismo, que é realizado toda terça-feira às 19 horas através da plataforma Google Meet. Quer saber mais? Quer participar desse curso? É possível, mas é necessário entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 963004552. Além disso, temos também o nosso Evangelho Online, que acontece sempre no último domingo de cada mês, às 16 horas. Através do nosso WhatsApp é possível também participar do Evangelho. Então, essas são as nossas atividades virtuais. Vamos então às nossas atividades presenciais, com exceção do sábado, onde temos um curso Aprendizes do Evangelho, onde participam somente os alunos matriculados. Nos outros dias da semana, a casa está sempre aberta, mas é conveniente lembrar que a nossa casa ela não fica o dia inteiro aberta. Ela abre um pouco antes, alguns minutos antes de cada atividade. Não temos trabalhadores que possam ficar na casa durante o dia. Então, vamos às atividades. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos uma palestra. Toda vez que eu falar que temos palestra, ela é acompanhada de passe e também da água fluidificada. Tanto o passe quanto a água fluidificada são complementos de um tratamento espiritual. Então, isso na segunda. Na terça-feira, às 19 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 20 horas, palestra. Quinta-feira, 2 atividades são oferecidas por nossa casa, que são das 15 às 16, estudo de obras doutrinárias. À noite, às 19 horas, a apometria, que é uma técnica, que é um tratamento energético. Quer participar do tratamento apométrico? Entre em contato através do nosso WhatsApp. E os agendamentos vão acontecendo lá por final de dezembro, janeiro. Então, nós temos assim muitas pessoas na fila, porque nós atendemos normalmente 4 pessoas por quinta-feira, por noite. Brandina, muito bem-vinda, um abraço. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, às 19 horas, nós temos o estudo do Evangelho, ou seja, uma palestra com cunho essencialmente voltado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são essas as nossas atividades
Queremos agradecer aqueles que adquiriram, que colaboraram conosco com a galinhada, muito, muito obrigada. Agradecer igualmente aqueles que participaram da nossa campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece todo segundo sábado de cada mês, das 15 às 16h30. Gratidão a todos que colaboraram conosco. Bem, meus amigos, vamos agora, a partir deste momento, unir os nossos corações, para que assim possamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando fazer uma prece sentida com o nosso coração, elevando nosso pensamento ao Criador. Fechemos os nossos olhos e façamos a prece que Jesus, Divino Pastor, nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Do livro Caminho, Verdade e Vida, abordaremos a lição de número 33, cujo título é Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 14, versículo 23. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável, a força e o direito caminham, com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque no fundo todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol radiante, ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Marilda, boa noite, um abraço. Então, o tema de hoje é recapitulações. Então, vamos entender o que significa, por princípio, iniciando o título. Recapitular. Então, quando dizemos assim, vamos recapitular tal ensinamento, vamos recapitular tal situação, tal planejamento, é que nós vamos repetir. Então, recapitular é uma sessão de resumir, de repetir situações já vivenciadas, às vezes com uma nova roupagem, mas incidindo, quando nós recapitulamos, é porque não ficou muito clara a lição. Então, nós vamos rever,
nós vamos reler, nós vamos reaprender para poder internalizar a questão. E o que Emmanuel nos coloca aqui, através desse versículo de João, é o seguinte: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, é aquela situação em que, em múltiplas reencarnações, nós acabamos incidindo nos mesmos erros. Nós acabamos fracassando nas mesmas paragens, nas nossas imperfeições morais. Então, enquanto nós dermos mais valor à glória dos homens, ou seja, aquilo que excita o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cupidez, ambição, desejo de controlar, de ter poder, de aparecer, de ostentar, e isso está ligado à glória dos homens. Mas a glória de Deus vem fazendo um caminho totalmente diferente e inverso, porque na glória de Deus precisamos procurar a humildade, sermos simples, pequeninos, pobres de espírito, que no dizer das palavras do Mestre queriam tão somente significar a simplicidade, a humildade, mas uma humildade real, não um simulacro, não um fingimento. Então, as recapitulações acontecem porque nós não estamos fazendo o devido esforço para buscarmos a glória do Pai Criador. Ainda estamos na horizontalidade das sensações, dos instintos, e nós precisamos, com urgência, sair dos instintos, das sensações, para os sentimentos. E sabemos que o sentimento por excelência é o amor. Então, enquanto nós não nos dermos conta disso, da necessidade, da urgência de nos transformarmos, de nos burilarmos através do bem maior, que é Jesus em nossas mentes e corações, nós continuaremos recapitulando, avançando muito pouco em cada encarnação. Então, se quisermos darmos passos mais céleres, mais rápidos, maiores, precisaremos com certeza revisitar nossa intimidade diariamente. Como sempre gosto de reiterar os conselhos de Santo Agostinho, que nos conclamam ao final de cada dia fazer uma análise das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a fim de que, nessa avaliação, procurar verificar o que precisa ser modificado, o que precisa ser alterado, a fim de que possamos realmente buscar o caminho da luz com Jesus. Graças a Deus, vamos agora então para o Evangelho segundo o Espiritismo. Com relação ao Evangelho, nós vamos então para o capítulo 8º, intitulado Bem-aventurados os puros de coração. No dizer de Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, não é? E nós vamos ler os itens de 5 a 7. Se for a leitura é um pouquinho grande, talvez eu infelizmente tenha que cortar um pedaço, mas por conta do tempo exíguo que nós temos em nossa live. Mas fica aqui o convite, fica aqui a sugestão de lerem o item de 5 a 7, contido no capítulo 8º. Bem, estes itens de 5 a 7 têm por título
pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente, mas com sentido mais amplo, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ele um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ele se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Vamos parar então aqui. Então, o título é Pecado por Pensamento e Adultério. Então, inicialmente, Kardec, que é o autor e que nos traz os esclarecimentos desse texto, com exceção, é claro, dos versículos do Novo Testamento, mas Kardec sempre usa desta didática, ele coloca os versículos e depois ele vem com a sua inteligência brilhante clarear as nossas ideias a respeito dos versículos. Então, ele diz aqui, pecado por pensamento e adultério. Então, para desmistificar que nós não erramos tão somente quando agimos, quando tomamos uma atitude inadequada, mas o que nos garante Kardec, através do pensamento, do fundo do pensamento do Mestre Jesus, é que, ao pensarmos, nós já estamos errando, já estamos nos equivocando. Entretanto, há 3 situações distintas que nós devemos considerar. Há aquele que pensa no mal e não hesita em fazer o mal, em levar adiante, em de fato realizar o pensamento. Então, um homem pensa, eu vou roubar uma joalheria. Aí ele se une aos seus comparsas, planejam, porque é claro que o planejamento iniciou aqui, no campo das ideias, no campo do pensamento. Então, depois houve o planejamento e, de fato, aconteceu o roubo, não é? Então, este é um tipo de situação. Pensou e
teve oportunidade de realizar. Agora, vamos a uma outra situação. Eu diria até que são 4. Esta que realizou, a segunda, foi tudo planejado, mas aconteceu alguma coisa, foi roubar, o pneu furou, não conseguiu, não deu certo, enfim, sofreram um acidente lá na estrada. Os meliantes não conseguiram levar a cabo o planejamento de roubar a joalheria. Mas eles não conseguiram, não porque não quiseram, por força das circunstâncias, houve um impedimento ali, mas se não tivesse havido o acidente, certamente eles teriam levado adiante a intenção de roubar a joalheria. Então, segunda situação. Terceira situação. Um homem pensa em seu desespero de roubar, cometer um roubo, porque ele está desesperado, mas ele pensa, eu não posso fazer isso, eu tenho uma família, e se eu for preso? Não, isso também está errado, eu não posso pegar o que não me pertence. Então veja, ele teve o pensamento, porém o rechaçou com energia. Ele não vai fazer, não porque as circunstâncias não sejam favoráveis, é que ele está lutando contra os seus próprios pensamentos, contra as suas imperfeições, para se tornar no futuro, embora já esteja se esforçando, um homem de bem. E por fim, tem aquele que sequer, que é a quarta situação, que sequer pensa num roubo, em fazer algo desse tipo para poder resolver uma situação. Quer conseguir recursos, ele não vai pensar em roubar, mas de maneira alguma. Então, para este que de maneira alguma nem pensa em fazer isso, então ele já domou as suas imperfeições. Pode ser que em outras existências tenha cometido esses erros, esses equívocos, mas se conscientizou e veio para esta existência já purificado desse tipo de imperfeição. Então é isso, no pensamento nós já pecamos, no dizer de Kardec. Kardec não poderia se afastar muito, na época em que esse livro foi escrito, do catolicismo. Ele mesmo nasceu e foi criado em bases católicas, porque o espiritismo ainda não existia. Então, Kardec foi o grande responsável, claro, assessorado pela equipe de verdade, por tantos médiuns que o ajudaram na codificação espírita, mas ele teve o mérito de enfeixar os ensinamentos, dar um corpo didático e nos trazer essa doutrina numa situação, numa função tríplice, que ela é ciência, filosofia e religião. Então, meus irmãos, tenhamos a certeza, domemos o nosso pensamento, domemos a nossa fala, domemos as nossas atitudes, mas, sem dúvida, tudo começa aqui, em nosso pensamento. É através do pensamento e do sentimento que nós vamos atrair boas ou más companhias espirituais. Tudo vai depender do teor, do que pensamos, do que falamos, do que sentimos e como agimos. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos agora então para uma questão do Livro dos Espíritos, para finalizarmos a nossa live de hoje. É a questão 662. Estamos no livro 3º, capítulo 2, ainda na lei de adoração. Lembrando que o nosso estudo em relação ao Livro dos Espíritos é abordar uma única questão. Então, é de forma bem homeopática. Imaginemos que o ano tem 52 semanas, não é? 52 segunda-feiras, vamos dizer. Então, nós vamos, ao cabo de um ano, estudarmos 52 questões. Então, vamos a ela. 662. Pergunta Kardec aos espíritos superiores:
Pode-se orar utilmente pelos outros? Então, Kardec indaga se tem alguma utilidade, se orar por outras pessoas de alguma forma ajuda, é útil. E os espíritos vão nos responder. O espírito daquele que ora, agindo pela vontade de fazer o bem, atrai para esta pessoa os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Então, o que os bons espíritos nos respondem? Que sim, orar pelos outros tem, primeiro, mérito. E dependendo da intenção de quem ora, se nós vamos orar pelo outro, não é para desejar-lhe o mal. Não é? Porque isso já não é nem prece, é uma praga, né? Então, se vamos nos dispor a orar por alguém, é porque desejamos o bem dessa pessoa, ou porque a pessoa está doente, ela está fragilizada. O que nós vamos fazer? Nós vamos pedir por essa pessoa. E os bons espíritos nos garantem que ao fazermos isso, nós, com nossa vontade, com essa energia amorosa, positiva, nós vamos atrair os bons espíritos que podem sim auxiliar aquele a quem oramos, dependendo sempre do livre-arbítrio, da fé e do merecimento daquele por quem oramos. Então, se a pessoa estiver na sintonia do bem, está sofrendo, mas está receptiva ao auxílio do mais alto, ela receberá esse auxílio. Não tenhamos a menor dúvida. Então, vamos orar? Sim. Vamos orar pelos outros, vamos vibrar amorosamente por nossos familiares, amigos, vamos orar pelos nossos inimigos, aqueles que se colocam como nossos inimigos, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo nosso planeta. Podemos sim e devemos orar de forma a alcançar o maior número de corações necessitados possível. Graças a Deus, graças a Jesus, estamos encerrando mais uma live e eu quero agradecer de todo o meu coração a vocês que nos acompanham regularmente e que nos sustentam nessa tarefa de levar o Espiritismo, essa doutrina que esclarece, conforta e consola. Muito obrigada e que todos tenhamos uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, um fim de noite reconfortante. E fiquem conosco de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Amanhã será o Rubens, quarta-feira Ezequiel, quinta o Carlos e sexta-feira, se Deus assim permitir, voltaremos João e eu para mais uma live diretamente da página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Muita paz, muita luz aos nossos corações, alegria sempre, para que possamos realmente atrair as boas energias, os bons espíritos, sigamos com força, coragem, determinação, resignação. Até a próxima, fiquem com Deus.